Bem-vindo ao canal Além de Nárnia. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Boa reflexão. Série Cartas do Invisível. Episódio 5. Como o orgulho te torna cego. O orgulho é talvez o pecado mais sorrateiro de todos. Ele não chega com escândalo, nem se anuncia com estrondos. Ele sussurra, ele se disfarça. Ele se acomoda em posturas religiosas, em palavras bonitas, em conquistas admiradas. E é justamente por isso que ele é tão perigoso. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, revela esse drama de forma genial. Não como um tratado doutrinário, mas como um jogo de estratégia espiritual. Um demônio experiente aconselha seu aprendiz sobre como alimentar justamente esse tipo de veneno invisível. Aquele tipo de orgulho que não se vê no espelho, mas que molda tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Segundo Lewis, o orgulho é a essência de todos os outros pecados, pois ele desloca o centro do universo. Ele coloca o eu onde deveria estar Deus. Não é apenas se sentir-se bem consigo mesmo, mas se sentir melhor que os outros. O orgulho, como dizia o próprio autor em outro de seus escritos, não se alegra por possuir algo, mas por possuir mais do que os outros. Ele se alimenta da comparação. E nesse jogo invisível, o mal tem um campo fértil. Imagine, por exemplo, um homem que começa a crescer espiritualmente. Ele ora mais, lê mais, se envolve mais. No início é tudo sincero, mas de repente algo muda. Ele começa a notar que ora mais do que os outros, que entende mais do que os outros. E lentamente ele começa a se sentir superior. O veneno entrou. O orgulho assumiu o controle, e o que era santidade se transformou em vaidade. É isso que Lewis denuncia com tanta clareza. Os maiores perigos espirituais não estão nas grandes tentações óbvias, mas nos pequenos movimentos internos que nos afastam da humildade. E o mais trágico é que o orgulho pode se disfarçar de virtude. Ele se esconde em sermões, em discursos sobre moralidade, em posições de liderança. Ele se veste de piedade. O orgulho não é só um sentimento de superioridade, ele é uma cegueira. O orgulhoso não vê mais ninguém além de si mesmo. Ele não aprende, não ouve, não cresce, porque para ele já chegou onde deveria. E por isso ele se torna inatingível, até para Deus. Não porque Deus não queira alcançá-lo, mas porque ele não admite precisar ser alcançado. Lewis, com sua mente afiada, nos mostra isso, ao colocar na boca do demônio experiente o seguinte conselho a sua aprendiz: mantenha o paciente atento à piedade dos outros, mas cego à sua própria arrogância. Isso resume perfeitamente o plano infernal. Fazer com que o ser humano acredite que é bom demais, para perceber que, na verdade, está corrompido. E não pense que o orgulho se manifesta apenas entre os religiosos. Ele está em todas as esferas. No sucesso profissional, nas redes sociais, nas famílias, nas igrejas. Está no pai que não pede perdão, na esposa que se sente moralmente superior, no pastor que não ouve conselhos, no jovem que despreza os mais velhos. Está em mim, está em você. O orgulho é o pecado que todos condenam, mas ninguém confessa. Porque confessar orgulho exige quebrar uma imagem, exige admitir que não somos tão justos quanto parecemos. E isso para o ego é insuportável. É por isso que tantos vivem aprisionados, não por correntes visíveis, mas por um amor desordenado por si mesmos. Mas o que torna o orgulho ainda mais sutil é que ele é progressivo. Ele cresce em silêncio. Ele se alimenta das vitórias. Quando superamos um vício, ele sussurra: veja como você é forte. Quando resistimos a uma tentação, ele diz: você é melhor que os outros. Quando somos elogiados, ele nos convence de que somos indispensáveis. E então, sem perceber, deixamos de buscar a Deus e começamos a buscar reconhecimento. Deixamos de servir e começamos a aparecer. Deixamos de amar e começamos a competir. Mas há uma saída, e Lewis também aponta para ela: a humildade. A humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É olhar para o outro com respeito, para Deus com reverência e para si mesmo com verdade. A humildade é o solo fértil onde a graça floresce. Porque Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. A humildade é o antídoto que enfraquece o orgulho. E ela começa com algo simples, mas poderoso: reconhecimento. Reconhecer que somos falhos, que não sabemos tudo, que precisamos uns dos outros, que dependemos de Deus. Mas não se engane, o caminho da humildade é desconfortável. Ele exige silêncio onde gostaríamos de argumentar. Ele exige perdão onde preferimos manter razão. Ele exige serviço onde desejaríamos destaque. Lewis entendia isso com clareza. Ele sabia que o orgulho era o pecado que, em última instância, levou Lúcifer à queda. E é também o que leva muitos de nós a tropeçar onde menos esperamos. Por isso ele alertava seus leitores: o orgulho espiritual é o pior de todos. E quanto mais alguém pensa que está livre dele, mais ele o domina. Em uma das cartas, o demônio instrui o aprendiz a deixar o paciente orgulhar-se até da própria humildade. E essa é uma das armadilhas mais perigosas: sentir-se humilde e, por isso mesmo, sentir-se superior. É o orgulho vestido de modéstia. É o inferno disfarçado de céu. Portanto, é preciso vigiar. Não contra ataques externos, mas contra as ilusões internas. É preciso orar como o salmista: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. É preciso abrir espaço para que a luz de Deus revele aquilo que preferimos esconder. É preciso ter coragem para dizer: eu sou orgulhoso. E ainda mais coragem para lutar contra isso todos os dias. O orgulho é invisível, mas os efeitos são visíveis. Ele destrói relacionamentos, sufoca a fé, corrói a alma. Ele nos afasta de Deus, não porque Deus não se afaste de nós, mas porque nossa arrogância nos torna surdos à sua voz. Nesse episódio, Cartas de Invisível nos lembra de uma verdade urgente: enquanto não reconhecermos o orgulho que habita em nós, nunca seremos verdadeiramente livres. Podemos frequentar igrejas, participar de projetos, pregar sermões, e ainda assim estarmos presos em nós mesmos. Mas a boa notícia é que a graça de Deus é maior que o nosso orgulho. A cruz de Cristo é o lugar onde todo o ego é quebrado. É ali que aprendemos a nos esvaziar para sermos preenchidos. É ali que descobrimos que não precisamos provar nada, nem ser melhores do que ninguém. Basta sermos filhos. Basta sermos humanos. Então, se hoje você se sente confrontado, não fuja. Essa inquietação pode ser o início da sua libertação. O orgulho não precisa ter a última palavra. A humildade pode começar agora, com um pedido de perdão, com um gesto de silêncio, com uma oração sincera. E ao fazer isso, você não estará apenas combatendo um pecado, mas estará abrindo espaço para que a luz de Deus ilumine cada parte do seu ser. Porque no fim, como dizia Lewis, humildade não é uma virtude a ser conquistada, mas uma consequência natural de quem contempla a grandeza de Deus e percebe com gratidão o seu lugar no universo.